Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos dar continuidade ao nosso planejamento de aula. Conforme começamos aí no nosso encontro anterior, o nosso próximo tópico seriam combustíveis, certo? Porém, é interessante, antes da gente começar a ver combustíveis, a gente fazer uma rápida revisão a respeito dos conceitos de termodinâmica aplicada aos motores, tá? Tópico que vocês viram na semana passada. Bom, a gente viu, né, para início de conversa, que um motor de combustão interna ele segue o princípio lá de Carnot, né? Lá antigamente na França. E ele estabeleceu um ciclo que era composto de basicamente 4 fases. Ele tinha uma primeira fase chamada expansão isotérmica, uma segunda chamada expansão adiabática, uma terceira compressão isotérmica e uma quarta e última fase, compressão adiabática. Bom, mas certo, né? A gente sabe qual que são essas fases, o que elas representam, mas o que isso significa, né? Fisicamente falando. Bom, achei interessante trazer para vocês alguns conceitos que antecedem essa questão do ciclo de Carnot, tá? Para que todos entendam aí de forma padronizada. Bom, esses conceitos aí vêm lá de uma lei chamada Lei de Boyle-Mariotti. Foram dois cientistas, se eu não me engano, um químico e um físico, e eles estabeleceram que numa transformação isotérmica, né, a transformação de um gás isotérmica, a pressão exercida por uma amostra de gás ideal é inversamente proporcional à sua variação de volume, que é aquilo que a gente já está acostumado a visualizar em sistemas mecânicos mais tradicionais, né? Onde, com o aumento da pressão, o volume diminui. E se eu tendo a aumentar o volume, consequentemente, a minha pressão torna a diminuir. E a gente pode expressar isso aí através de uma fórmula matemática bem básica, né? Que é basicamente a pressão vezes o volume é igual a uma constante. E se isso acontece, a gente pode dizer que um gás num estado que a gente chama de estado 1, ele pode ser ali relacionado com esse mesmo gás num estado 2, através da seguinte equação matemática, P1V1, P2V2, que a gente já viu aí, acredito, no ensino médio e no começo do curso de engenharia. Tá? O que é interessante disso é que a gente pode representar esse fenômeno matemático através de um gráfico que ele é bastante interessante. Tá? Ele é numa forma de uma hipérbole isotérmica, ou mais costumeiramente chamado isoterma. Como que ele funciona? Ele é esse gráfico aqui. Essa hipérbole é chamada de isoterma e ela representa o que a equação matemática estava dizendo para a gente. Se a gente tem um gás ideal, né, num estado 1, a gente chama de estado inicial, a uma determinada pressão e a um determinado volume, se a pressão é elevada, o volume é reduzido. Agora, se eu reduzo a pressão, consequentemente, o meu volume torna a aumentar. Tá? E essa transformação aí, ao longo do tempo gera essa hipérbole isotérmica que a gente costuma chamar de isoterma. Tá? Bom, por que isso é importante? Porque ele ajuda a gente a entender como que é essas 4 fases do ciclo de Carnot. Tá? E a gente pode explicar isso da seguinte forma. Nessa primeira fase aqui, nós temos as duas isotermas. Uma isoterma chamada isoterma T1 e a outra T2. Tá? Então percebam que estamos aqui tratando de uma transformação de um gás, né, de um fluido ativo no nosso caso, e ele passa em 2 estágios, o estágio T1 e o estágio T2. No primeiro estágio, esse fluido ativo ele sofre uma expansão isotérmica. A gente consegue perceber isso aqui no gráfico porque a pressão decresce e o volume aumenta. E eu permaneço aqui na minha mesma isoterma, tá? Que representa a minha mesma faixa de temperatura. Isso significa que não está havendo a variação de temperatura durante a primeira fase, do ponto A para o ponto B. Do ponto B para o ponto C, representa a expansão adiabática. O que é isso? O gás também se expande, né? Bem menos se comparado aos pontos A e B, mas o que é importante disso é que ele, teoricamente, não troca calor com o ambiente. Tá? Por isso tem esse Q0 aqui descrito. Tudo bem? Quando ele vem da fase C para a fase D, ele volta a se comprimir, tá? A gente chama de compressão isotérmica, porque ele se comprime, mas permanecendo aqui na mesma isoterma T2, tá? Sem que haja
variação de temperatura. Do ponto D de volta aqui para o ponto A, ele sofre também uma compressão, só que é uma compressão bem reduzida. Percebam aqui a inclinação dessa curva nossa, né, de B para A, e volta a ser uma compressão adiabática, porque entende-se que nessa etapa aqui também não há troca de calor com o ambiente. Tá? Eu fiz questão de colocar nessa caixinha aqui do lado, né, o que significa essa transformação adiabática, né, para ficar algo mais tangível, mais fácil da gente entender. Tá? Então a definição é que quando esse gás, né, no nosso caso, o nosso fluido ativo, ele se expande ou se comprime com uma velocidade que é muito rápida, né, essa velocidade é tão rápida que essas trocas de calor com as vizinhanças elas acabam sendo desprezíveis. Tá? E aí, além do mais, né, tem esse complemento aqui. Ó, as únicas trocas de energia possíveis em um sistema e suas vizinhanças ocorrem por meio da realização de trabalho. Tá? Por isso que, teoricamente, né, que seria perfeito, seria um mundo perfeito se a gente conseguisse fazer isso aqui. Ó, proporcionar que todo o calor, né, que o sistema é capaz de gerar seja integralmente transferido para trabalho. Isso não acontece porque a gente tem diversas limitações técnicas. Tá? E principalmente porque o calor ele acaba sendo dissipado ao esquentar as peças nas regiões vizinhas. Né? Todas as peças que estão em contato com esse fluido ativo, elas sofrem uma variação na temperatura, que é em detrimento desse calor que a gente chama de calor desprezado. Tá? Bom, e isso aí faz parte dos problemas, né, dos principais problemas desse ciclo de Carnot, que a gente chama que é um ciclo teórico, que eu acabei de comentar com vocês. Seria muito bom se a gente conseguisse, né, transformar integralmente essa energia, né, em forma de calor para trabalho. A gente viu que a gente tem alguns fatores técnicos limitantes. Tá? É isso que esse esquema aqui está mostrando para a gente. A gente tem uma temperatura mais elevada aqui, fornecendo um calor para o meu sistema. Tá? Aqui no interior, esse calor, parte dele gera trabalho, que é transferido para o veículo, né, para a movimentação do veículo, e parte dele é desprezado, que a gente chama de temperatura fria, o calor frio, o calor desprezado. Tá? Então é esse calor, essa parcela do calor que não é totalmente influente na questão do trabalho, a gente chama de calor desprezível ou desprezado. Tá? Aqui eu fiz questão de novamente colocar o mesmo gráfico aqui do ciclo de Carnot, só para representar aqui que essa área dentro dos pontos A, B, C e D, ela representa o trabalho desenvolvido pelo sistema. Tá? Então eu tenho um calor aqui alimentando meu sistema, né, devido ao processo de combustão. Eu tenho o trabalho realizado, mas como esse calor não é integralmente transformado em trabalho, parte dele acaba sendo desprezado para a sua vizinhança. Tá? Então é basicamente isso que acontece. O que vocês têm que ser capazes de identificar, por exemplo, em concurso ou qualquer outro tipo de prova que envolva motores na área da mecânica, é ser capaz de olhar para esse gráfico aqui e identificar logo de cara que é um ciclo de Carnot. Tá? Isso aqui é muito interessante para quem pensa em fazer concurso ou provas, enfim, e que caia esse tipo de conteúdo aqui, nesse tipo de matéria. Bom, e aí, segundo o ciclo de Carnot, a gente consegue, né, classificar os motores de combustão em basicamente duas modalidades principais, né, que a gente já tem conversado desde o início da disciplina. O primeiro deles é o motor de ciclo Otto, tá? Que acredito que é o mais conhecido pelas pessoas, né? Tanto por quem tem conhecimento técnico, quanto quem não manja nada de mecânica, né? Que são os motores de combustão interna com ignição por centelha. A gente viu isso aí na aula passada. Tá? Os combustíveis que são utilizados por esse tipo de motor é a gasolina, o gás ou o álcool. Tá? Por coincidência, hoje a gente vai começar a ver a gasolina e o álcool. Bom, esse tipo de motor ele exige uma mistura ar-combustível, que a gente já comentou algumas vezes, tá? E essa mistura desse fluido ela é admitida no cilindro e comprimida pelo pistão, né? Ou êmbolo
A gente viu que pode utilizar esse termo aí, esses dois termos para o mesmo elemento mecânico. E após essa compressão dessa mistura, uma centelha elétrica provoca a ignição através dessa vela, né, que a gente chama de vela de ignição. Tá? Então, se a gente pudesse resumir um motor do ciclo Otto, é dessa forma. Uma mistura ar-combustível é admitida dentro de um cilindro, o pistão comprime essa mistura, e aí quando essa mistura está completamente comprimida, a vela de ignição causa uma centelha elétrica que provoca a combustão do nosso fluido ativo. O outro tipo de motor, que é o motor que é regido pelo ciclo diesel. Tá? E esse tipo de motor, a ignição é através da compressão. Tá? Os combustíveis utilizados são o diesel, o biodiesel e possíveis misturas. Hoje a gente vai ver como funciona a questão do diesel, propriamente dito, do óleo diesel. Tá? O motor a diesel, diferentemente do ciclo Otto, né, você tem a injeção de ar, apenas ar. Esse ar é comprimido pelo pistão. E aí, quando ele atinge uma pressão estabelecida, né, e aí esse ar comprimido ele tem uma temperatura ali em torno de 500 a 700 graus Celsius, é injetado o combustível. Tá? Esse combustível ele é injetado, né, ou atomizado, porque ele é injetado numa forma de pulverização. Tá? Quanto menor for as moléculas desse combustível, mais eficiente é esse processo de combustão. E aí, devido a essa alta pressão e alta temperatura, no momento que esse combustível ele é injetado, ele é pulverizado, né, essa mistura, esse fluido ativo, ele se inflama espontaneamente. Tá? E aí que se dá o processo de combustão. Então, essa é a diferença principal entre o ciclo Otto e o ciclo diesel. O ciclo Otto, você tem uma mistura ar-combustível e precisa de uma centelha elétrica para provocar a combustão. No ciclo diesel, você tem a admissão só do ar. Quando ele está totalmente comprimido, é injetado combustível que se inflama espontaneamente. Então, isso a gente não pode esquecer. Bom, além disso, a gente pode classificar esses motores aí através dos seus tempos ou fases. Então, vocês viram na semana passada que essas fases são basicamente admissão, compressão, expansão e exaustão. Tá? No ciclo Otto, a gente pode classificar esses motores em 2 tempos e 4 tempos. No ciclo diesel, também em 2 tempos e 4 tempos. Vamos rever aqui de forma bem resumida como que funciona essas fases. No ciclo Otto 4 tempos, você tem o primeiro tempo ou primeira fase que se chama admissão. Nesse momento aqui, a válvula de admissão está aberta, a mistura ar-combustível é injetada para dentro da câmara de combustão. Tá? Ao mesmo tempo, esse pistão aqui está com um movimento descendente, para proporcionar um espaço maior, um espaço volumétrico maior dentro da câmara de combustão. Então, esse é o primeiro tempo, a admissão. O segundo tempo, chamado compressão, ele corresponde à situação da válvula de admissão totalmente fechada, tanto admissão quanto exaustão totalmente fechadas, e o pistão ele torna a subir. Nesse movimento, o nosso fluido ativo aqui dentro ele tende a se comprimir e a sua temperatura também aumenta. Na terceira fase, chamada de combustão, né, e, consequentemente, expansão, é o momento que a vela de ignição lançou uma centelha nessa mistura, ela entrou em combustão, que força o pistão a retornar para o estado anterior, né, que é o seu ponto morto inferior. Tá? Então, essa explosão, essa combustão desse fluido aqui dentro, ele que causa um movimento descendente do pistão, que vem aqui e volta para o seu ponto morto inferior, né, o PMI. No quarto tempo, que é chamado de exaustão, a válvula de exaustão ou válvula de escape está aberta, e aí esse pistão está no movimento de subida e ele empurra, né, vamos dizer assim, expele todo o seu fluido ativo, todos os resquícios do processo de combustão, tá, para o sistema de escapamento. Então, o sistema 4 tempos é basicamente isso aqui. Tá? Admissão, compressão, combustão e exaustão. Não tem muito mistério, não foge disso. A diferença no ciclo Otto 2 tempos
é que no primeiro tempo ocorre ambas admissão e compressão. Então, se vocês puderem perceber aqui no desenho, no esquema, nesse primeiro tempo já está sendo injetada uma mistura ar-combustível e o fluido aqui na câmara de combustão já está sendo comprimido aqui dentro. Tá? No segundo tempo, ocorre tanto a combustão quanto o escapamento, né? A exaustão dos gases. Tá? Esse fluido ele está sendo comprimido aqui e, ao mesmo tempo, a vela de ignição está lançando a centelha que causa o retorno do pistão, né? A movimentação do pistão, e, ao mesmo tempo, esses gases são escapados aqui numa válvula, né? Não é uma válvula, é um orifício que está ali junto à câmara de combustão. Então percebam que a diferença principal de 4 tempos para 2 tempos é que no 2 tempos, cada um deles ali corresponde aos 2 tempos totais. Tá? De forma semelhante, né, a gente tem no ciclo diesel. No ciclo diesel 4 tempos, nós também temos uma fase de admissão, que ocorre a alimentação de ar, né, a válvula de admissão aqui está aberta e ocorre a alimentação de ar. O pistão se desloca do ponto morto superior para o ponto morto inferior. No segundo tempo, onde ocorre a compressão, a válvula de admissão torna a fechar. O pistão, né, se desloca do ponto morto inferior e volta para o ponto morto superior, causando a compressão desse ar. Ele se torna um ar comprimido. No terceiro tempo, esse ar comprimido aqui ele causa a explosão, né, e, consequentemente, expansão. Né? Esse gás, esse combustível, ele é pulverizado junto ao ar comprimido, que está com uma pressão bastante elevada e temperatura também bastante elevada, e aí ocorre a autoignição. O quarto tempo é semelhante ao ciclo Otto. A válvula de escape torna a abrir e esses gases, né, esses resquícios do processo de combustão, são exauridos aí para o sistema de escapamento. O ciclo 2 tempos também é bem semelhante ao ciclo Otto. Tá? No ciclo diesel, o primeiro tempo é a mesma coisa, representa admissão e compressão. No segundo tempo, né, a única coisa que difere aqui é a questão da vela de ignição. Nesse caso, não é mais a vela de ignição, é o bico injetor que pulveriza o combustível na câmara de combustão com a presença do ar comprimido a alta temperatura. Bom, então aí dada a revisão, acredito que sejam esses os pontos principais do que a gente viu na aula passada, e a ideia de hoje é a gente continuar com o planejamento. O planejamento tópico seguinte são os combustíveis, né? Como que funcionam os combustíveis para motores de combustão interna. Tá? É muito importante para o engenheiro mecânico, pelo menos, ter o conhecimento básico de como que isso funciona, quais são os principais aspectos, né, e quais são as principais limitações técnicas de cada um deles. O que eu sugiro para vocês, né, como complemento, é conferir a bibliografia de referência, que eu já comentei com vocês, qual que é o nosso livro base, tá? Motores de Combustão Interna, volume 1, do Franco Brunetti. Ele tem disponível lá na biblioteca digital. Tranquilo? O capítulo que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo 6, que trata de combustíveis. Se vocês forem conferir aí junto, quiser acompanhar com o livro e com a videoaula, são as páginas 313 a 393. Tá? Percebam que eu resumi um conteúdo bem grande, tá? Bem abrangente na área de combustíveis. A gente não vai sair daqui especialistas em combustíveis, mas a ideia é a gente ver o principal. Bom, então vamos começar. Né? Eu comentei com vocês que eu gosto de começar pelo histórico, né? Para a gente entender como que os tópicos que a gente está estudando se desenvolvem ao longo dos anos, né? Das décadas. Bom, essa questão de combustíveis ela iniciou em meados do século XIX. Tá? Houve a necessidade de combustíveis para a parte de iluminação e era utilizado na época principalmente querosene e gás natural. Isso aí levou ao desenvolvimento da indústria de petróleo, quando começaram a perceber que a gente poderia utilizar os hidrocarbonetos como fonte de energia, não renovável. No final desse mesmo século, né, com o crescimento do transporte motorizado, né, e as suas respectivas facilidades, né, essa demanda por gasolina começou a crescer muito, né, de combustíveis.
consolidando assim a indústria de petróleo. Tá? Então percebam que essa ideia de combustíveis foi a causadora do desenvolvimento e consolidação da indústria de petróleo tal qual a gente conhece hoje. Bom, só que aí durante a Segunda Guerra Mundial, com o aumento dessa demanda de produtos, tanto para a parte bélica quanto a parte energética, obrigou esses países que estavam em conflito a um grande consumo de petróleo. As máquinas, afinal, e os transportes, eles necessitavam de uma fonte energética, nessa época derivada de petróleo. Então, na Segunda Guerra Mundial, foi o momento que houve esses novos processos aí de refino de hidrocarbonetos. Foi quando descobriram novos catalisadores, avançaram tecnicamente a indústria do petróleo e houve o surgimento da indústria petroquímica, que é a indústria responsável por fazer os estudos e a produção dos derivados do petróleo. Esse tópico, por coincidência, ele vai ser mais bem abordado quando vocês virem a disciplina chamada lubrificação industrial. A gente vai comentar sobre esse processo de destilação e a obtenção dos derivados do petróleo. Bom, e o que é a gasolina? São misturas de diversas naftas. Nafta é um subproduto do petróleo. Essas propriedades dessas misturas elas devem ser balanceadas, porque a gente tem que encontrar um meio termo entre o desempenho dessa mistura, o desempenho desse produto e as condições operacionais dos motores. É aquilo que eu estava comentando com vocês. Um projetista mecânico ele tem que ser capaz de pensar nas possíveis soluções, levando em consideração as restrições de projeto. O que eu preciso atender? Quais são os meus problemas? Até onde eu posso ir? Que tipo de material eu posso usar? Qual que é a eficiência disso que eu estou produzindo? Então esse é o raciocínio aí que norteia um projetista mecânico. Essas especificações aqui, só detalhando, que eu acabei de comentar com vocês, elas estão dentro da parte de qualidade, desempenho e aspectos ambientais também, que a gente não pode desconsiderar. Então esse projeto ele tem que ser suficientemente flexível para que esses combustíveis possam ser vendidos aos preços acessíveis. E aí essa questão dessa flexibilidade cabe aos fabricantes de motores de combustão interna adequar os seus produtos para que atenda às condições de comércio. E aí agora a gente vai começar a ver alguns termos específicos sobre cada um dos combustíveis. Eles são muito interessantes. Eu foquei em alguns principais, se vocês perceberem nos capítulos, nas páginas que eu indiquei para vocês na bibliografia, a gente tem outras características, Só que se eu relacionasse todas elas, a aula ia ficar muito longa. Então eu estou focando aqui nas principais. Se vocês tiverem interesse, procurem aí mais tarde ou em paralelo quais são as características complementares de cada um dos combustíveis. A primeira e principal delas se refere à octanagem. Octanagem, como o texto diz, é a resistência da mistura do combustível com o ar à autoignição. Então a autoignição é uma característica que a gente tenta evitar. Por quê? Para que os nossos motores funcionem com maior eficiência possível, esses processos termodinâmicos não podem acontecer a seu bel prazer. Então a gente tem que ter técnicas para controlar possíveis distúrbios no processo termodinâmico. Então uma das coisas que a gente tem que evitar é a autoignição, que é responsável pela detonação. Bom, detonação é o fenômeno que está relacionado à combustão espontânea, não desejada. Então foi o que a gente acabou de conversar. A gente não pode ficar refém dentro de um equipamento mecânico que trabalha com princípios termodinâmicos. A gente não pode ficar refém de combustão espontânea, num momento que não é o momento correto. Observa-se também que com o aumento da pressão, a temperatura de autoignição tende a diminuir. Isso aí é uma característica importante nos processos na característica de octanagem. Bom, outra coisa interessante que percebe-se também envolvendo a característica de octanagem é que se a gente for contabilizar, fazer um estudo técnico de um motor em específico, desde a sua primeira utilização, e isso aí ao longo do tempo, se a gente pudesse analisar esse comportamento ao longo do tempo,
a gente percebe que ocorre um aumento no requerimento de octanagem em função da quilometragem percorrida pelo veículo. Tá? Então, por que isso acontece? Né? Por que a octanagem tende a aumentar com o aumento da quilometragem percorrida pelo veículo? Porque ocorre, basicamente, o assentamento mecânico dos anéis e válvulas. Tá? É quando a gente diz assim, o jargão, né, amaciar o motor. Tá? Essa aqui é uma das influências do amaciamento do motor. Tá? Ele permite a melhor vedação e, consequentemente, o aumento da pressão no interior da câmara. Tá? Com essa melhor vedação, né, e possíveis também depósitos na câmara de combustão, em detrimento dos resquícios do processo de combustão, ocorre um melhoramento no isolamento térmico e, consequentemente, um aumento na temperatura do seu interior. Tá? Então, à medida que o motor ele vai trabalhando, vai ficando, vamos dizer assim, mais antigo, a gente precisa que a octanagem seja cada vez maior, porque o motor ele tende a estar submetido a processos de autoignição com cada vez mais facilidade, porque esse motor, as peças vão se assentando, as válvulas vão se assentando, a vedação vai ficando mais encaixada, mais eficiente, e isso provoca um aumento da pressão no interior da câmara. Somado a isso, aos depósitos, né, dos resquícios dos processos de combustão, a temperatura e a pressão aumentam e aí o processo de autoignição tende a ser mais facilitado. Tá? Então, essa é uma característica aí natural de motores de combustão. Outra característica interessante é a volatilidade de um combustível. Tá? E essa volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso. Quanto mais fácil isso acontece, mais volátil a nossa substância é. Tá? Bom, ela é importante porque ela significa, né, traduzindo, é um manuseio seguro. A gente tem que manusear, a gente tem que trabalhar com as substâncias, né, no nosso caso, nosso fluido ativo, de forma segura, e também porque ela diz respeito ao desempenho do nosso motor. Para a gasolina, a gente pode representar essa volatilidade usando a faixa de destilação. Tá? Além da faixa de destilação, a gente pode também utilizar um termo chamado pressão de vapor, que é o que a gente vai ver agora aqui mais detalhadamente. Bom, para entender essa questão da faixa de destilação, é utilizado o chamado ensaio de destilação. Tá? É feita a vaporização de um volume padrão de um combustível, tá? É um volume padrão normatizado. Com a condensação desses vapores, posterior condensação desses vapores, medindo continuamente a temperatura de ebulição, a gente consegue estabelecer faixas de temperatura, né, específicas para porcentagem de valores evaporados. Tá? Então, para cada faixa de temperatura, a gente tem uma quantidade de substância evaporada. E por aí a gente consegue medir, né, aferir, padronizar as volatilidades para cada tipo de substância. Tá? Então, começa aqui de 5% evaporado até 90% evaporado. Esse PIE aqui é o ponto inicial de ebulição, com essa temperatura aqui de 26 a 38 graus Celsius, e PFE é o ponto final de ebulição, com a temperatura aí girando entre 186 e 220 graus Celsius. Tá? Bom, com relação à pressão, né, a mistura de complexa de hidrocarbonetos a uma temperatura determinada. É a pressão, equilíbrio, líquido-vapor. Quanto mais volátil é o líquido, maior sua pressão de vapor. Tá? Então, para identificar isso aí, utilizando esse termo pressão de vapor, existe um método chamado pressão de vapor Raed, PVR, que é outro processo normatizado. A gente tem um equipamento aqui, um aparato, para a gente determinar essa PVR. Tá? É um reservatório de aproximadamente 140 ml. A gente coloca essa gasolina, essa amostra de gasolina, entre 0 e 4 graus Celsius. E a gente tem um outro reservatório vazio, tá? Com um volume de aproximadamente 550 ml, que possui um manômetro, tá? Um indicador de pressão. Eles estão acoplados, tá? Então esse reservatório maior ele é acoplado ao reservatório menor, lacrados,
e colocados em banho-maria aproximadamente 38 graus Celsius. Depois que esse processo, né, essa amostra, ela sofre agitação e após entrar em equilíbrio, essa pressão se estabiliza e o valor é anotado, tá, dessa pressão. Então ele funciona mais ou menos assim. Bom, outra coisa importante é que altas pressões de vapor podem ocasionar efeitos adversos no nosso sistema, tá, incluindo tamponamento por formação de bolhas de vapor. Além disso, esses compostos, né, possíveis compostos oxigenados que a gente adiciona na mistura, né, na gasolina, eles podem aumentar muito essa pressão de vapor RAID, né, esse PVR. Tá? E esse aumento é muito abrupto, já com pequenas adições, tá? Que em torno de 5% de adição, em termos de volume, já causa aí um aumento abrupto na PVR. E isso funciona da seguinte forma. Tá? A gente tem uma comparação gráfica aqui entre várias substâncias. Tá? Por exemplo, aqui o metanol, né, substâncias oxigenadas. Metanol, metanol mais TBA, o etanol e o MTBE. Tá? Percebam que aqui na faixa entre 0 e 5% de volume, tá, de substâncias oxigenadas adicionadas à gasolina, tá, você já tem um aumento muito evidente, tá? Umas mais, outras nem tanto, tá? Mas você tem um aumento muito evidente na sua pressão de vapor, tá? Só para vocês perceberem que esses compostos oxigenados eles têm uma influência muito grande na gasolina como um todo. Tá? Aqui no Brasil, a gasolina chamada gasolina tipo A, esse PVR ele é controlado entre 45 kPa e 62 kPa, que corresponde a 6,52 e aproximadamente 9 PSI, tá? Que está aqui nessa faixa entre 6 e 9. Bom, é bastante interessante também, falando de gasolina, a gente pensar na relação ar-combustível. A gente viu que no ciclo Otto, nosso fluido ativo é basicamente uma mistura de ar-combustível. Então, para que essa mistura seja o mais eficiente possível dentro do nosso processo termodinâmico, é muito importante que seja feito um dimensionamento correto, né, da quantidade de ar e a quantidade de combustível que é adicionada nessa mistura. Por isso chama-se relação ar-combustível. Tá? Então, como o texto aqui está dizendo, para que essas relações elas ocorram dentro dos padrões técnicos, que são esses padrões técnicos? Dentro daquilo que foi projetado, tá? Para que a expansão desses gases, né, que promova, né, finalmente o nosso trabalho, produza pressão e trabalho, aqui, ó, e trabalho desejados, é necessário que a massa de ar e combustível, para que a massa de combustível injetada no motor seja misturada adequadamente a uma quantidade de ar. Foi aquilo que a gente tem conversado aí, acredito, desde umas 2 últimas aulas aí. Tá? Então é formada uma mistura ar-combustível. Essa dosagem ela é feita ou pela injeção eletrônica em carros mais novos ou pelo carburador em carros mais antigos. Tá? E aí a gente pode estabelecer uma relação estequiométrica. Tá? E aí já vem alguns conceitos lá da química, que a minha intenção é só a gente dar uma passada generalizada, só para a gente perceber como que isso aí é dimensionado. Tá? Então, numa estequiometria de combustão para a gasolina, a gente pode representar desta forma aqui. A gente tem uma mistura de vários elementos e a gente tem o produto após esse processo ser realizado. Tá? Então, aqui a gente tem a gasolina, nós temos uma quantidade de oxigênio e uma quantidade de nitrogênio. O produto, né, desse processo de combustão é uma quantidade de gás carbônico, uma quantidade de água e uma quantidade também de nitrogênio. Tá? Então tem todo um estudo químico que embasa, né, o porquê que isso acontece, né, as quantidades que eu coloco de cada elemento e qual que é a quantidade do meu produto lá no final após o processo de combustão. Tá? Mas é basicamente assim que funciona, num processo de uma relação estequiométrica de gasolina.
Bom, só, né, desenvolvendo o raciocínio, né, se a gente multiplica as quantidades moleculares pelos números de massa, né, se eu multiplico a quantidade de cada elemento que eu tenho pelas suas respectivas quantidades de massa, a gente consegue estabelecer proporções estequiométricas da nossa mistura ar-combustível. Tá? Eu coloquei aqui gasolina e álcool, o álcool vai ficar lá para frente, tá? Desconsidere isso agora. Mas no nosso caso aqui é gasolina. Tá? Então, repetindo aqui a nossa relação estequiométrica, se a gente fizer esse processo de multiplicação das quantidades moleculares, tá vendo? Para cada elemento, carbono, hidrogênio, tá? Para o ar, para o nitrogênio, a gente consegue estabelecer uma proporção aqui que no final a gente encontra 15. Tá? Isso significa, né, no final das contas, né, através de uma análise assim, bem superficial, novamente aí comentando com vocês que a gente não vai entrar nessa seara, né, de dimensionamento estequiométrico, mas traduzindo, isso significa que são necessárias 15 unidades de massa de ar para cada unidade de massa de gasolina. Tá? Então, essa aqui é a tradução, em linhas gerais, da nossa proporção estequiométrica. Então, para a gasolina, a gente precisa de uma combinação aí, de uma mistura de 15 unidades de ar para cada unidade de massa de gasolina. Bom, continuando aí, a gente tem outro termo que é bastante interessante, outra característica, que é o poder calorífico, que também é chamado de PC. Tá? Esse poder calorífico nada mais é do que a quantidade de energia interna contida no meu combustível. Tá? Então, se eu tenho um maior poder calorífico, maior energia o meu fluido ativo possui. Tá? Então, um combustível constituído, sobretudo, de hidrogênio e carbono, e ele comenta aqui que o hidrogênio tem aproximadamente 28.700 quilocalorias por quilo, e o carbono tem 8.140 quilocalorias por quilo. Tá? Isso significa, a gente consegue raciocinar que quanto mais rico em hidrogênio for o nosso combustível, maior será o poder calorífico. Tá? Então, coloquei aqui só para a gente ter uma informação do poder calorífico, tanto do hidrogênio quanto do carbono. Percebam que o hidrogênio ele tem uma parcela maior de influência nessa questão energética. Tá? Por isso que ele afirma aqui no final que quanto mais rico em hidrogênio for, mais será o seu poder calorífico. E há dois tipos de poder calorífico. Tá? Isso aqui é muito importante a gente saber, pelo menos em linhas gerais. A gente tem o chamado PCS, que é o poder calorífico superior, e temos o PCI, poder calorífico inferior. Tá? São duas subclassificações dentro de poder calorífico. No caso do superior, tá? É a quantidade de calor produzida por 1 kg de combustível, tá? Quando ele entra em combustão. Tá? Então, não tem como produzir calor se ele não entrar em combustão. Um excesso de ar. E os gases da descarga são resfriados de modo que o vapor de água neles seja condensado. Tá? Então, o vapor de água ele deixa de ser vapor e entra no estado líquido. No caso do poder calorífico inferior, é a mesma situação, é o mesmo 1 kg de combustível no processo de combustão, excesso de ar, só que os gases de descarga são resfriados até o ponto de ebulição da água. Tá? O que isso representa para a gente? É a questão de a gente evitar que essa água seja condensada. Tá? Então, a gente tem uma diferença aqui. Na questão do PCS, a água, quando é resfriada, o vapor de água se condensa. No caso do poder calorífico inferior, esse vapor não se condensa. Tá? E aí tem uma observação muito importante, né, do porquê que aí, para dimensionamento de motores de combustão a gente utiliza na maior parte das vezes o PCI como referência. Tá? Porque dentro de motores, né, a temperatura desses gases é muito elevada. Tá? Ela é bem elevada. Então essa água contida nessa mistura, tá? Lembrem lá da relação estequiométrica, tem uma mistura, tem um elemento água. Tá? Como essa temperatura ela é muito elevada, ela está sempre no estado de vapor. Tá? Então, se ela está sempre no estado de vapor, a gente utiliza o PCI.
poder calorífico inferior, ao invés do superior, para efeito de cálculo. Tá? Então aqui tem uma formulazinha que ela é bastante utilizada nas bibliografias. Como que eu poderia fazer para encontrar o poder calorífico inferior de um determinado combustível? Tá? Aqui é o nosso poder calorífico inferior, aqui é o PCS, o superior. Tá? Para a gasolina ele é padronizado, em torno de 44 megajoules por quilo. Aqui a gente tem o calor latente da água, tá? Que para 18 graus Celsius é aproximadamente 2.458 kJ por quilo. E aqui a gente tem, esqueci de colocar para vocês aqui, é o consumo máximo, tá? Do combustível. Eu vou complementar aqui no material, acabei esquecendo de colocar. Bom, então eu acredito que a partir daí a gente viu o principal, né, a respeito de gasolina. Se vocês forem perceber lá no livro, vocês vão ver que tem outras características que também influenciam nesse processo de combustão. Tá? Mas aí fica para vocês olharem com mais calma depois, no livro, na bibliografia. Vamos falar um pouquinho agora a respeito de óleo diesel. Tá? Começando aí por uma rápida introdução, é interessante a gente comentar que o óleo diesel ele não é só utilizado para uso veicular. Tá? Nas áreas agrícolas, ferroviária, marítima, geração de energia, tá? Fonte de calor para pequenas caldeiras e fornos industriais. Então percebam que são várias as aplicações para o óleo diesel. No nosso caso em específico, né, motores de combustão e consequentemente uso veicular, esse diesel ele tem uma composição específica para cada país. Tá? E aí infringe aí coisas, leis, né, dimensionamento com relação à temperatura da região, enfim, são várias características técnicas aí que influenciam nisso, nessa sua composição. Bom, no Brasil, ele é o combustível mais empregado. Tá? Uma informação interessante aí para vocês. Ele é utilizado majoritariamente no setor rodoviário, correspondendo a aproximadamente 80%, tá, desse setor, porque a nossa matriz de transporte é também majoritária. Tá? Então, a gente tem um uso aí massivo do combustível óleo diesel dentro do nosso país. Tá? Aqui no Brasil, ele recebe uma adição de aproximadamente 5%, podendo variar 5 décimos para mais ou para menos, de biodiesel. Tá? A gente não vai ver biodiesel nessa aula, provavelmente veremos na aula seguinte. Tá? E aí, devido a uma força da lei federal, aí nessa questão de sustentabilidade, utilizar matéria-prima em detrimento aí de processos agrícolas, tá? Que a gente entra com calma nisso aí na próxima aula. Tá? Outra observação interessante é que há uma tendência no aumento desse teor de biodiesel nos próximos anos. Tá? A ideia é que esse teor de biodiesel dentro do óleo diesel ele seja aí, intensificado. Bom, então falando aí a respeito de óleo diesel, a gente tem uma primeira característica muito importante, que a gente chama de cetanagem, ou número de cetano, tá? Ou a sigla NC. Tá? Ele se refere à qualidade de ignição do nosso óleo diesel. Tem influência direta na partida do motor, tá? E descreve basicamente como que ele entra em autoignição. Tá? Então é nosso primeiro parâmetro, né? Assim como a gente tem a octanagem com relação à gasolina, a gente tem a cetanagem com relação ao óleo diesel. Tá? Que foi o que eu acabei de explicar para vocês, está aqui descrito nesse parágrafo. Ó. Se a mistura ar-combustível for alta o suficiente, né, se essa temperatura da mistura for alta o suficiente, essa mistura ela tende a entrar em um processo de autoignição de forma mais fácil. Tá? Principalmente sem haver a presença de centelha ou outra ignição externa. Até porque a gente viu que no ciclo diesel a gente não precisa desse artifício, né, da centelha ou da ignição externa. Tá? Então, fisicamente, né, se a gente pudesse descrever o que é a cetanagem fisicamente, ele é o tempo decorrido entre o início da injeção do combustível e o início da combustão. Tá? Então, a gente pode representar como um intervalo de tempo entre o processo de injeção, o início da injeção, e o início da combustão.
tá? Que também é chamado de atraso de ignição. Tá? Esse longo atraso, né, provoca o acúmulo de combustível, que já foi vaporizado. Tá? Se ele tende a se acumular sem queimar na câmara, tá? Ele queima de uma vez só. E a ideia não é essa, ele ser queimado, né, à medida que ele é injetado. Tá? Isso aí causa uma subida brusca na pressão da câmara, tá? Consequentemente um forte ruído característico, que a gente chama de batida diesel. Tá? O que ele está querendo dizer para a gente aí? Que essa injeção do combustível ela tem que ser vaporizado de forma controlada. Se esse combustível é injetado de uma vez só e ainda ocorre um atraso nesse processo de combustão, né, a pressão dentro da câmara de combustão ela eleva abruptamente, né, sobe drasticamente, e aí tem um ruído, né, a consequência disso aí é um ruído característico chamado batida diesel. Tá? Bom, assim como a gente viu o termo volatilidade lá para gasolina, a gente também tem o mesmo termo relacionado a óleo diesel. Tá? Nesse caso aqui, a ideia é a gente comparar os compostos leves e pesados no diesel. Tá? Ele indica o perfil de vaporização do produto. Como que isso funciona? Tá? A gente tem aqui para o óleo diesel um ensaio, né, chamado ensaio de destilação segundo a STM D86. Tá? Ela define a temperatura para uma dada porcentagem do produto e o quanto que é recuperado após a evaporação. Tá? As variações dessa destilação, né, as faixas de variação dessa destilação afeta com certeza, né, óbvio, no comportamento do motor diesel. Tá? As frações mais pesadas, né, os elementos mais pesados dessa mistura, elas afetam na pulverização do combustível, tá? Lá nos injetores, aumentando o diâmetro médio das gotículas. Tá? E isso piora a qualidade do processo de combustão. A gente tem visto, né, vimos no começo dessa aula, que essas gotículas elas têm que ser o mais distribuídas possíveis, né, o mais uniforme possível, e o menor também possível, né, a ideia de atomização do processo de injeção. Então, se essas gotículas elas tendem a aumentar o seu diâmetro, o processo, né, ou a eficiência do processo de combustão tende a ser prejudicado, tá? Por causa dessas frações mais pesadas que estão contidas dentro do meu combustível. Bom, a gente tem outro termo também bastante interessante, que é chamado massa específica. Tá? Ela mostra a relação entre a massa e o volume do produto. Tá? Aqui a gente usa uma temperatura específica, né, de padrão em torno de 20 graus Celsius. Tá? O que acontece? Os valores que estão fora dessa faixa indicam ou não a presença de contaminante. Tá? Então a gente tem aqui um gráfico que ele mostra a densidade no meu diesel e o aumento de potência, só para vocês perceberem como que isso aí influencia no combustível. Tá? Porque quando eu tendo a aumentar o meu... Aqui, cada linha dessa aqui, pessoal, são diversos tipos de motores, tá? Com injeção direta ou indireta. A bibliografia não fez questão de especificar, porque a intenção é só mostrar que a influência. Tá? Percebam que, por mais que eu tenha motores e tipos de injeção distintos, o processo de aumento da potência em detrimento do aumento da densidade é de forma, né, isso tem correlação, tá? É uma tendência crescente. Tá? Então percebam que se eu aumento a densidade do meu diesel, eu tenho consequentemente aí um aumento de potência. Tá? A gente tem uma outra característica interessante do óleo diesel, que é chamada viscosidade. Tá? No nosso caso aqui, a viscosidade cinemática, que pode ser definido como o tempo que o fluido gasta, né, através de um tubo capilar, e para isso aqui tem ensaios. Tá? Lá em lubrificações, se vocês forem ver comigo, a gente vai ter uma aula que vamos falar só sobre ensaios em produtos químicos. Né? Lá no caso é lubrificantes, mas se aplica aqui também. Tá? Com dimensões padronizadas sob a ação da força da gravidade. Tá?
Então é feito um cálculo, um teste, onde se calcula quanto tempo uma substância demora para escoar de um ponto a outro sob a ação da gravidade. E aí a gente tem influências, tá? A viscosidade, se ela for alta, ela pode influenciar, e se for baixa, também influencia no comportamento, né, na dinâmica desse combustível. Tá? Se for alta a viscosidade, né, causa pouca atomização, que é aquilo que a gente estava conversando. As gotículas tendem a ficar maiores, gotículas grandes. Isso causa alta penetração do jato. Tá? Então, o que acontece? Essa bomba injetora ela fica cada vez menos capaz de fornecer o combustível suficiente para a câmara de combustão. Tá? E isso aí influencia na perda de potência da máquina, né? No decréscimo da eficiência desse motor. Agora, se for baixa a viscosidade, tá? A queima se processa muito perto lá do bico, tá? Do bico injetor, e provoca a distorção dos furos dos bicos, porque se a queima está bem próximo do bico injetor, as temperaturas mais elevadas, né, de forma descontrolada, estão também próximas lá do bico injetor. Tá? Então isso aí pode causar algum tipo de falha ou, enfim, degradar aí a vida útil dos seus componentes. Bom, continuando aqui, a gente pode também analisar a qualidade da nossa combustão através de um processo chamado resíduo de carbono, né, conhecido como Ramsbottom. Tá? E esse teor desses resíduos de carbono ele é obtido pela evaporação dessas frações mais leves e a decomposição das mais pesadas. Tá? É aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. A gente tem que dar um jeito, né, traduzindo em linhas gerais, a gente dá um jeito através de técnicas específicas, né, ensaios laboratoriais, identificar numa mistura química quais são os componentes mais pesados, mais densos e quais são os mais leves. Além disso, identificar qual que é a proporção, quanto que eu tenho dos mais leves e quanto que eu tenho dos mais pesados. Tá? E esse raciocínio aí ele pode ser utilizado para a gente pensar na qualidade da combustão, que é o que ele está querendo dizer. Tá? Então ele está dizendo que quando a gente submete esse fluido ao aquecimento, né, um acréscimo de temperatura, a gente consegue perceber quais são as frações mais leves e quais são as mais pesadas. Tá? Então, aqui ele está dizendo, ó, complementando, a porcentagem do resíduo de carbono se correlaciona com a quantidade de depósitos que podem ser deixados pelo óleo diesel na câmara de combustão. O que acontece? Se eu tenho uma fração se eu tenho uma quantidade de elementos com frações mais pesadas no meu combustível muito grande, né? Se eu tenho muita fração pesada, no final do meu processo de combustão, essa fração não vai ser totalmente desenvolvida, processada. Então ela fica ali contida na câmara de combustão, tá? Que a gente chama dos resíduos do processo. Essa combustão ela não é realizada da forma mais eficiente possível, né? De maneira que ficam resíduos que não deveriam dentro da câmara de combustão. E isso é bem ruim. Tá? Bem ruim. Então, valores altos de resíduo de carbono, que é o que a gente estava conversando, podem levar à formação de uma quantidade excessiva de resíduos na câmara de combustão. Tá? Além disso, provoca, olha que interessante, emissão de fumaça e contaminação do óleo lubrificante por fuligem. Tá? Que é basicamente o que a gente consegue perceber naqueles veículos pesados que usam motor diesel, né? Caminhões, ônibus, que a gente vê aquele fumaceiro todo, aquele barulhão todo sendo, né, que a gente percebe usando a audição e a visão. Porque esse processo de combustão ele já não está sendo feito já de forma eficiente. E essas frações pesadas do combustível, elas estão sendo, né, elas ficam contidas dentro da câmara de combustão, mas também são expelidas para a atmosfera. E aí provoca, né, como subproduto do processo de combustão, essa emissão de fumaça e contaminação do lubrificante. Bom, a gente pode também avaliar a partir do teor de cinza, tá? Que é a quantificação de resíduos inorgânicos na nossa mistura. Tá? Não combustíveis, chamados não combustíveis. Tá? Eles são apurados após a queima de uma amostra de um produto. Tá? Ensaio laboratorial.
Então, esse controle, por que ele é feito? Né? Para garantir que esses sais ou óxidos metálicos, tá? Sólidos abrasivos, formados após a combustão do produto, não irão gerar depósitos e desgaste nos pistões. Olha que interessante. Tá? A gente consegue analisar se a vida útil dos nossos elementos mecânicos está ou não sendo, vamos dizer assim, sendo desgastada, tá? Devido a um mau processo de combustão do nosso produto, do nosso combustível propriamente dito. Tá? Então, olha que interessante, a gente às vezes acha que os elementos mecânicos, né, a vida útil de um componente mecânico, ele é exclusivamente afetado pelo atrito, né? O atrito entre os componentes. E não é só isso. Tá? Os processos, né, uma má combustão e uma geração de depósitos, né, dentro da câmara de combustão, entre os pistões, enfim, ela causa ali esses depósitos, né, que causam atrito e podem desgastar, né, podem abrasir, né, não sei se existe essa palavra, abrasir, tá? Mas elas se tornam sólidos abrasivos que podem influenciar em um desgaste excessivo dos nossos componentes mecânicos. Tá? E vamos aqui agora então para a parte de etanol, tá? Que é o nosso famoso álcool. Estou introduzindo aí, né, essa questão do etanol aqui no Brasil, ela tem um contexto assim, geopolítico muito forte. Tá? Não vou entrar nessa questão, mas a gente usa muito etanol em detrimento de alguns programas que o governo implementou ao longo das décadas. Tá? Principalmente na década de 70 e 80, com alguns programas governamentais, como o Proálcool, enfim. Tá? E aí fica como curiosidade para vocês pesquisarem depois o porquê que o Brasil usa muito álcool, tá? E da onde que surgiu essa ideia dos carros flex. Vou deixar isso aí para que vocês usem a curiosidade de vocês e busquem aí o porquê que existem carros flex. Tá? Então a gente chama de produtos oxigenados, tá? Oxigenados. Porque na verdade é uma família, não existe só o etanol, existe o etanol, o metanol, os derivados, tá? Enfim. Os principais já está dizendo aqui no texto, o etanol e o metanol. Por quê? Porque eles são de fácil obtenção. Tá? Então, no Brasil, aqui, essas misturas de álcool elas eram muito utilizadas antigamente com misturas de gasolina. Tá? Porque antigamente toda essa gasolina no Brasil ela ainda era importada, a gente não produzia gasolina aqui. Tá? Então começou-se a pensar em formas de misturar, né, quantidades diferentes do álcool na gasolina para que fosse utilizado isso aí de forma mais eficiente. Tá? Além disso, já estava iniciou-se, né, a necessidade de pensar em formas de produzir, tá, o álcool dentro do país. Tá? Então percebeu que a gente tinha, né, um potencial muito bom para a produção desse tipo de matéria-prima. Tá? E basicamente hoje a maior parte dela vem da cana-de-açúcar. Tá? Então essa consolidação desse uso do álcool aqui no Brasil foi em 2002, né? Se a gente pudesse resumir isso aí, o boom foi em 2002, tá? Que foi marcado pela entrada dos veículos flex, tá? Que aceitam qualquer teor de mistura de gasolina e álcool. Tá? Então aí a gente conseguiu desenvolver motores que fossem capazes de trabalhar tanto com álcool quanto com gasolina e também uma mistura entre os dois com qualquer teor, tanto de álcool, de etanol, quanto de gasolina. Tá? Então aqui quando a gente fala que os principais álcoois, né, porque na verdade existem vários, nós temos o metanol, o etanol, que é o nosso objeto de estudo, tá? O álcool térquico-butílico, mistura acetona, butanol, etanol e outros tipos de álcoois. Tudo bem? Bom, aqui uma introdução só para a gente entender, né, continuar entendendo a questão da banda de inflamabilidade, tá? Que no caso dos oxigenados, né, incluindo o etanol e o metanol, olha eles aqui, ó, etanol e metanol, ela é muito maior do que os derivados de hidrocarbonetos, tá? Por exemplo, a gasolina. Olha a gasolina aqui, ó. O que esse gráfico está querendo dizer? Que eu tenho aqui, por exemplo, tanto no etanol quanto no metanol, eu consigo a inflamabilidade
interessante para ele, ó, com uma porcentagem, com um range, né, com um intervalo de porcentagem de produto muito maior, tá? Nos produtos oxigenados, que são o etanol e o metanol. Agora, olha aqui os derivados de hidrocarbonetos. Como que essa banda de inflamabilidade ela é relativamente menor, tá? Essa é uma primeira diferença entre os oxigenados, né, no nosso caso aqui o etanol, em relação aos combustíveis derivados de hidrocarbonetos. Tá? Então, aqui continuando a introdução, né, o uso desses oxigenados como combustível, tá, incluindo o nosso etanol, nasceu lá no fim do século XIX, tá, principalmente com etanol e com metanol. Ah, pessoal, estou repetindo aqui, ó. Deixei um slide repetido. Depois eu vou tirar, tá? Esse slide estava repetido. Bom, tá aqui continuando. No Brasil, a gente tem dois principais tipos de etanol. Tá? Nós temos o etanol chamado etanol anidro e o etanol hidratado. Tá? A diferença entre eles é que o etanol anidro ele é adicionado à gasolina, tá? E tem um teor máximo de 0,4% no volume total. O etanol hidratado é para uso direto, tá? Em veículos álcool ou flex. Esse teor de água, no máximo, 4,9% no volume total. Tá? Então, só para efeito de curiosidade, a gente conhecer que nós temos etanol anidro e hidratado. No etanol anidro, ele é adicionado à gasolina. No etanol hidratado, ele é usado diretamente. No anidro, é só 0,4% no volume total. No etanol hidratado, eu posso mais. Eu posso 4,9% no volume total de água. Tá? Bom, novamente aqui nós temos aqui também a octanagem. Tá? Uma observação interessante é que nos oxigenados, né, inclusive o etanol que a gente está vendo aqui agora, esses valores são mais altos. Tá? Então tem uma resistência maior à autoignição. Tá? Esse fator, uma coisa que influencia, né, além dessa mistura do álcool com gasolina, porque aqui em cima está dizendo o seguinte, ó, a octanagem ela é mais alta nos oxigenados e se eu misturá-los com hidrocarbonetos, essas misturas, né, esses valores de octanagem podem ser ainda maiores. Tá? Então, além da mistura, além de eu poder misturar os oxigenados com hidrocarbonetos para aumentar a octanagem, né, eu tenho um fator que os álcoois, em geral, eles são higroscópicos. O que isso significa? Né? É a capacidade, igual está comentando aqui embaixo, de absorver absorver água. Tá? Então eles têm uma boa capacidade de absorver água. E a gente viu que a água ela influencia no processo de combustão. Tá? Então, aqui a gente tem um gráfico que exemplifica isso para a gente. Tá? No eixo X, a gente tem a porcentagem de água em massa e no eixo Y nós temos a octanagem. Tá? Essas linhas contínuas aqui, ó, é o teste RON. Tá? Esse teste RON e nas linhas tracejadas aqui que nós temos o teste MON, eu sugiro que vocês procurem lá no livro que a gente está trabalhando, na página 328. Tá? São dois testes diferentes para obter a octanagem, tá? Que é esse camarada aqui no eixo Y. Tá? Percebam que, à medida que eu aumento a porcentagem de água, a minha octanagem tende a aumentar. Tá? Tanto nos testes RON, tá? Considerando aqui metanol e etanol, quanto nos testes MON, considerando também etanol e metanol. Tá? Então, assim, percebam que a água, a quantidade de água na mistura, ela pode influenciar diretamente o processo de combustão do seu combustível. Tá? E isso aí pode ser influenciado se for mistura de componentes oxigenados com componentes derivados de hidrocarbonetos. Tá? Bom, qual que é o efeito, né, do etanol nos motores?
Tá? A gente tem uma formulazinha que ela é bastante difundida na bibliografia, a gente consegue calcular a potência gerada por um veículo. Tá? Onde a gente tem aqui que ME é a potência efetiva, tá? MC eu não coloquei aqui, é o consumo máximo de combustível, eu tenho que atualizar aqui no slide. PCI é o poder calorífico inferior, desculpa, ia falar ponto de combustão, que é outra coisa. NT é a eficiência térmica e NM é o consumo máximo. Tá? Como que isso funciona? A gente consegue visualizar aqui que para que o nosso veículo tenha uma potência efetiva gerada, tanto a gasolina quanto a álcool, né, quanto a etanol, pelo fato do etanol ter um poder calorífico inferior, mais baixo do que a gasolina, né, eu preciso necessariamente de um consumo máximo maior. Tá? Isso inflige aqui no aumento do consumo combustível, tanto mássico quanto volumétrico. Tá? Então, assim, por que o álcool eu consumo mais com álcool e menos com a gasolina? Né? Devido a essas relações aí. O poder calorífico inferior no álcool ele é menor se comparado com o da gasolina. Bom, e para o etanol a gente também consegue fazer a mesma relação estequiométrica, né? Ar-combustível. Tá? Aqui a gente tem a mistura, né? O início do processo. Nós temos aqui o etanol, né? A mistura, álcool, oxigênio e nitrogênio. E temos como subproduto o gás carbônico, água e também nitrogênio. Tá? Se a gente for multiplicar as quantidades moleculares, né, pelos números de massa de cada elemento, carbono, hidrogênio, oxigênio, ar, enfim, a gente consegue encontrar no final uma proporção estequiométrica de 9. Né? Novamente, resumindo ali, assim como a gente analisou lá em gasolina, né, para gasolina, nós temos que a gente precisa de 9 unidades de massa de ar para cada unidade de massa de álcool injetada no motor. Tá? Então é importante a gente saber que isso existe e como que esses cálculos são feitos, pelo menos em linhas gerais. Bom, e aí que fica o exercício avaliativo para a gente fazer. Tá? No caso, para vocês fazerem. Né? Eles diz respeito, eu esqueci, não coloquei aqui, desconsidere esse título aqui, tá? Desconsidera ele. Lá no capítulo 6 desse livro que a gente está utilizando como referência, Motores de Combustão Interna, entre as páginas 403 e 407 tem uma série de exercícios, tem muitos mesmo. Tá? Dessa série de exercícios eu selecionei alguns. Começa aqui no 2 e vai até o 38. Tá? Cuidado aqui que tem alguns que estão pulando. Tá? Por exemplo, aqui do 13, aí vem para o 16, 16, 25, enfim. Tá? Então é para fazer os exercícios que eu estou pedindo aqui. Ó. Tá? Eles estão lá no livro e aí é para responder esses exercícios com base no conteúdo que a gente viu hoje. Quais que são as minhas orientações? Responder esses exercícios diretamente no computador, usando um editor de texto, tá? De preferência o Word, e salvar no formato PDF. Tranquilo? Colocar aí no cabeçalho o nome completo, disciplina e data. Tá? Vocês vão anexar esse documento em PDF na tarefa cadastrada, já está lá no portal acadêmico, tá? Terceira atividade avaliativa. Vocês vão anexar lá até o dia 8/4, às 11h55. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Espero que tenha sido aí elucidativo de alguma forma. Eu tentei generalizar o máximo possível. Se vocês perceberem, o capítulo 6, quando a gente tem que fazer um estudo de combustíveis, tratando de motores de combustão, é um estudo bem complexo. Tá? Então eu tentei resumir o máximo possível, trazendo os tópicos principais, o que são mais interessantes, dada a nossa carga horária. E aí vocês vão poder treinar aí nos exercícios solicitados. Tá? Eu vou estar à disposição no horário da aula, tá? Lá no grupo, vou mandando algumas informações, alguns áudios, vocês fiquem à vontade para perguntar. Se quiser iniciar a atividade avaliativa na hora da aula e ir me perguntando, pode me perguntando que eu também vou tirando dúvida. Beleza? No mais é isso aí, forte abraço e até semana que vem.